Muito bem, queridos alunos do nono ano tarde. Essa aula é para você. Hoje a gente vai falar sobre sistema nervoso. Porém, antes de falar sobre o sistema nervoso, gente, deixa eu explicar para vocês sobre o tecido nervoso. Professor, qual é a diferença? Tecido nervoso, a gente vai falar das células que compõem o sistema nervoso, tá certo? Principal célula é quem? Neurônio. Gente, o neurônio é uma célula que a gente diz que é muito especializada. Professor, o que é isso? Gente, é assim, ó. Quanto mais uma célula for especializada, específica para fazer determinada atividade, menor é a capacidade dela de regeneração. Quanto maior a especialização, menor a regeneração. Então, por exemplo, neurônio é uma célula específica para conduzir o impulso nervoso. Então, se o neurônio for danificado, ele não volta a se regenerar. Perdeu, perdeu. Entendeu? É a lei do tudo ou nada. Então, se o neurônio for danificado, não tem como regenerar. Nascer outro para ocupar aquele neurônio que foi danificado. Não existe isso. Tá certo? Então, o neurônio ele é dividido em algumas partes. A gente tem aqui os dendritos, são esses prolongamentos aqui, ó. Ok? A gente tem o axônio, que é essa região depois do prolongamento que vai conduzir um impulso, tá certo? A gente tem ainda essa capa que reveste o neurônio, toda essa capa azul que reveste todo o neurônio, que a gente vai chamar de extrato mielínico ou a gente vai chamar de bainha de mielina. A bainha de mielina vai guardar com integridade o impulso nervoso que está passando aqui dentro. Imagina aí, tu tem um fio, tá certo? E esse fio é ligado da lâmpada até o interruptor. Só que o fio, ele é encapado, ele não é desencapado para a pessoa poder levar um choque, ele é todo encapado. Então, onde o fio começa é o dendrito, onde o fio termina é o axônio. E a capa que reveste esse fio, a gente vai chamar de bainha de mielina, que é para guardar o impulso nervoso, tá certo? Então, o neurônio começa no dendrito, termina no axônio e é revestido pela bainha de mielina. E uma curiosidade, uma observação, neurônios não se tocam, porque neurônio ele tem uma grande carga elétrica dentro dele. Essa célula tem dentro dela uma grande carga elétrica. Então os neurônios não podem se tocar, então eles têm um espaço entre um e o outro. Esse espaço entre um neurônio e outro a gente vai chamar de sinapse. Sinapse é o nome que a gente dá para o espaço que existe entre um neurônio e outro. De novo, começa no dendrito, corpo celular, axônio. Começa no dendrito, corpo celular, axônio. E é revestido por uma capa chamada de quê? Bainha de mielina. Um neurônio não toca no outro. O espaço entre um e outro a gente vai chamar de quê? Sinapse ou fenda sináptica, ok? Um intervalo sináptico, beleza? E o impulso nervoso, então, dentro de isso aí é a parte muito importante. Dentro de um neurônio só, o impulso nervoso sai do dendrito para o axônio. Entre um neurônio e outro, o impulso nervoso sai do axônio para o dendrito de outro. Professor, não entendi não. De novo aí, repete. Vamos lá. Quando eu olhar só para um neurônio, o impulso nervoso está saindo daqui, desse dendrito, vai passar até aqui no axônio. Se for entre um neurônio e outro, vai sair desse axônio e vai para o outro, para o dendrito do outro neurônio. Tá bom? Então, entre dois neurônios, do axônio para o dendrito. Em um neurônio só, do dendrito para o axônio. Tranquilo? Pronto. Entendido o que é o neurônio, agora a gente vai ver o que é o sistema nervoso. O sistema nervoso, gente, é dividido em alguns tipos. Por exemplo, existe o sistema nervoso central. O sistema nervoso central ele vai coordenar todo o nosso corpo. Essa região cerebral, tá certo? Então, a gente tem o cérebro, que é o órgão mestre, vai coordenar todas as atividades, tá bom? A gente tem aqui, ó, o cerebelo, que é como se fosse um cérebro menor, e esse cerebelo está responsável pelo equilíbrio. Então, por exemplo, a pessoa foi lá, bebeu,
se sentiu desequilibrada por causa do uso do álcool. Gente, por que quando a pessoa bebe, a pessoa fica com o equilíbrio corporal comprometido? Porque o cerebelo é sensível a álcool. Cada vez que uma pessoa ingere álcool, o cerebelo é atacado pelo álcool. E aí faz com que a pessoa perca o equilíbrio. Então, qual é a função do cerebelo? O equilíbrio do corpo, os movimentos, a postura, o equilíbrio corporal, ok? A gente vai ter também o tálamo aqui, ó, que é essa região aqui, como se fosse o miolo, o centro, né, do nosso cérebro, né? Aqui é o cérebro todo, e aqui logo abaixo a gente tem o tálamo, ok? O tálamo é responsável pelas emoções. Cada vez que a gente está atacado emotivamente, viu o crush não falou, você ficou triste porque o crush não falou. Ai meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Pronto. O tálamo foi atacado por essas suas emoções, ok? A gente tem aqui o hipotálamo, que vai controlar alguns hormônios, mas também está relacionado à questão da fome, sede, raiva, medo, prazer, tá certo? Que é essa partezinha aqui, que é o hipotálamo. A gente tem a ponte, como se fosse essa base aqui dessa região cerebral, tá bom? Que é ela que vai transmitir os impulsos nervosos para o cérebro, para o cerebelo. Tem uma outra região, gente, que a gente não está visualizando aqui, que é o bulbo. O bulbo é responsável pelo controle da respiração, tá bom? Lembrando que a respiração está intimamente relacionada com os batimentos do coração, tá certo? Então, esse aqui é o sistema nervoso central. A gente também tem o sistema nervoso, deixa eu adiantar aqui, a gente também vai ter, antes de entrar no outro, nós temos os neurônios, gente, que são as células, mas nós também temos os nervos, tá bom? Só que os nervos, eles fazem parte do sistema nervoso periférico. Como é que vai funcionar? É o seguinte, ó. Os neurônios, eles existem na nossa região cerebral, e somente na nossa região cerebral. Por exemplo, eu não vou ter neurônios em todo o meu corpo, não. Porque nas outras regiões, ao invés de ter neurônios, eu tenho nervos. E esses nervos podem ser de 3 tipos, tá bom? Por isso que a gente chama de nervoso periférico, porque ele fica na periferia, não fica no centro. O centro, nós temos neurônios, formando todos aqueles órgãos. No restante do nosso corpo, nós temos a periferia do nosso corpo. Aquele está longe do centro, certo? Fora do centro. Então, é o sistema nervoso periférico. Falou em sistema nervoso periférico, tu lembra logo de nervos. E nervos existem 3 tipos, tá bom? Existe o nervo sensitivo, o nervo motor e o nervo misto. Professor, é muito nome. Mas você vai aprender. Você é um aluno construído, você é um aluno totalmente estrogonófico. Você é um Pikachu na biologia. Você é o Power Ranger aqui da biologia. Presta atenção. Gente, nervo sensitivo é aquele que recebe um estímulo do meio e envia para o sistema nervoso central, certo? Nervo motor é aquele que pegou a resposta do sistema nervoso central e enviou para aquela região que recebeu o estímulo. É a resposta. E o nervo misto ele é sensitivo e motor ao mesmo tempo. Professor, não deu para entender. Vamos lá. Você está aí disperso em casa. De repente você encostou a sua mão num alfinete. Imediatamente, rapidamente, difícil até de a gente calcular a velocidade. Tu tocou no alfinete e tirou a mão rapidamente. O que foi que aconteceu se a gente fosse fazer em slow motion, né? Em câmera lenta? Você tocou o alfinete. E na hora que tocou o alfinete, aquela região que foi entrou em contato com o alfinete enviou uma mensagem para o teu sistema nervoso central de que aquele alfinete ia causar dor. Aquele alfinete estava te furando. Então, quem levou essa mensagem para o sistema nervoso central é o nervo sensitivo. Na mesma hora, uma resposta foi enviada lá para aquela região que está tocando o alfinete, o teu dedo, por exemplo. Uma resposta foi enviada lá para a região que estava tocando o nervo, para dizer que precisa remover o dedo ou aquela parte que estava tocando no alfinete. Quem foi que levou essa mensagem? O sistema, os nervos motores. E para auxiliar nessa
resposta, para poder ser mais rápido ainda, existem os nervos mistos, que levam e trazem essas respostas, tá bom? Então, sistema nervoso periférico, sistema nervoso central, aqueles órgãos todos da região cerebral. Sistema nervoso periférico, os nervos sensitivo, motor e misto, tá bom? E a gente tem o sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático e parasimpático, eles são aquele sistema nervoso que vai usar em equilíbrio. Por exemplo, o sistema nervoso simpático manda o teu coração acelerar muito. O teu sistema nervoso parasimpático manda o teu coração desacelerar. O sistema nervoso simpático faz tu respirar com uma velocidade muito rápida. O sistema nervoso parasimpático faz tu diminuir a velocidade da tua respiração. Então, o sistema nervoso simpático e parasimpático, né, o sistema nervoso autônomo, ele está relacionado por esse equilíbrio desses impulsos, ok? Um acelera, o outro desacelera. Um manda, o outro desmanda, para que fique esse controle do teu corpo, ok? Então, existem alguns problemas no sistema nervoso, por exemplo, a meningite é um problema do sistema nervoso, porque o cérebro ele é coberto por algumas camadas. Deixa eu ver aqui se no nosso livro tem esse desenho. Pronto, tá aqui, ó. Onde tem aqui, ó, dura mater, aracnode e pia mater, isso aqui são membranas, gente, que ficam entre o osso craniano da tua cabeça, isso que a gente consegue tocar, bater, até o cérebro. Abaixo desse osso não é direto o cérebro, não. Em nome de Jesus, viu? Tem algumas camadas para chegar ao cérebro. Que camadas são essas? A dura mater, a pia mater e a aracnoide. Tá certo? Chama de aracnoide que quando a gente olha, o microscópio parece uma teia de aranha. Então, pronto. Esse conjunto de membranas a gente vai chamar de meninge. Ok? Então, meningite, que é uma doença que ataca o sistema nervoso, é a inflamação por bactéria dessa região. Essa região fica cheia de pus. Tanto é que quem morre de meningite, a família não pode abrir o caixão para evitar o contágio, tá certo? Então, por exemplo, já ocorreu em Fortaleza de chegar um caso de meningite no hospital e o hospital falou que o corpo ia voltar para o interior, que a causa da morte era meningite mesmo, mas que eles não podiam abrir o caixão. Quando chegou lá, na hora do velório, abriram o caixão e voltaram 2 da mesma família com meningite. Então, meninge são essas membranas e a inflamação dessas membranas vai chamar de meningite, que é o que a gente está falando agora sobre problemas do sistema nervoso, ok? Existem outras doenças que atacam o sistema nervoso, né? O mal de Parkinson ataca o sistema nervoso, o Alzheimer ataca o sistema nervoso, ok? E a gente tem aqui também a questão sensorial. Essa questão sensorial vai falar sobre o olho, sobre o ouvido, sobre o nariz, sobre o tato, sobre o paladar, tá bom? Nós vamos dividir essa aula em 2 partes. Você entendeu sobre o sistema nervoso, você entendeu sobre o neurônio, ok? E essa parte de sentidos eu vou deixar para uma outra aula, para a gente ver direitinho o que é o olho, o que é o ouvido, o que é o nariz, o que é o paladar e o que é o tato. Tranquilo assim? Combinado? Ok. Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês nos procurem lá no Google Class para tirar todas as suas dúvidas ou ainda por outros canais disponíveis aí para nossa aula. Tranquilo? Gente, grande abraço, tá?